Segunda Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. O Senhor me fez lembrar desta mensagem, desta vida, desta história com letra H maiúscula, e me fez lembrar de restauração. Hoje a palavra-chave é restauração. Quantos aqui precisam ser restaurados em algo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu muitíssimo, muitas e muitas coisas preciso ser restaurado. Mas vamos à palavra, capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4. Todos acharam? Digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim: Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Podeis tomar assento, queridos. Meus amados, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, temos passado momentos de lutas, de batalhas, e quem não tem atravessado momentos de incertezas? Quem de nós aqui não necessita de uma restauração? Creio que todos. Existem algumas áreas de nossa vida que necessitam urgentemente serem restauradas. Existem áreas de nossas vidas que necessitam urgentemente de um agir de Deus, de um trabalhar do Senhor, de um milagre da parte do Pai. Almejamos coisas novas, é verdade. Almejamos que Deus entre com uma direção, ou entre com uma resposta, ou entre com uma providência, em coisas novas em nossa vida. Isso é uma verdade. Buscamos coisas novas, mas existem muitas áreas que necessitam serem restauradas. E não há como Deus trabalhar em algo novo em minha vida, em tua vida, se não trouxer uma restauração antes daquilo que foi levado, daquilo que não existe mais, daquilo que você necessita ver novamente realizado em tua vida. E nesta noite eu creio que, mediante esta palavra, Deus, Ele não apenas nos dará direções, Ele não apenas nos dará um objetivo para olhar, para seguir, para caminhar, como também falará ao meu coração e ao teu coração acerca desta restauração que Ele estará fazendo em minha vida e em tua vida. E desde já eu te digo de uma maneira profética, em nome do Senhor Jesus, e creia, nada está perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso, amado? Nada está perdido. Escute bem algo aqui: não há nada em tua vida que você tenha passado de luta, tribulação, lágrimas, choro, dores, que não tenha sido em vão. Cada luta, cada batalha, cada tribulação, cada situação, cada lágrima derramada, cada dor sentida é instrumento da parte de Deus para te tornar mais forte. Mais forte, não para enfrentar outras batalhas, ou talvez possa ser até que venha enfrentar outras batalhas, mas se tornar mais forte para que você possa sustentar o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai realizar na tua história. Ei, chegou a hora de estender tuas mãos e se preparar para receber de volta o que te foi levado um dia. Glória a Deus, aleluia. Para receber de volta o que tu estava esperando, o retorno daquilo que tu achava que não iria voltar mais, a restauração daquilo que um dia se foi. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Amados, estou atravessando um desafio muito grande, eu e minha casa. Entramos aí no desafio que, se soubéssemos que as coisas iriam caminhar da maneira como estão hoje, nós jamais teríamos entrado. Mas agora que estamos dentro, não conseguimos, não tem como voltar.
Não tem como retornar. Agora é ir em frente e encarar. Providência nós cremos. Recursos nenhum. Mas já que estamos dentro, já que estamos na chuva, sem guarda-chuva, sem capa de chuva, vamos nos molhar. Mas uma coisa eu sei, jamais teria entrado onde entrei, jamais teríamos entrado onde entramos, jamais teríamos tomado o desafio em mãos, se Deus não tivesse dado. E se Deus deu, Ele se responsabiliza. Eu vejo aqui a história de um homem chamado Mefibosete. Jonathan, para outro microfone para mim, meu querido, porque esse aqui está acabando a bateria, por favor, meu irmão. Um homem chamado Mefibosete, aquele que conhece Bíblia, conhece um pouco da história, sabe quem é esse homem. E eu quero falar acerca dele nessa noite. Baixa só um pouquinho, por favor. Quero falar acerca dele nesta noite. Esse homem, um jovem, que pela história geral, ele era paralítico, ficou paralítico, como o próprio texto que nós enxergamos, lemos a sua ama, aquela que o criava, devido a um susto, uma correria, vou falar isso com mais detalhe daqui a pouco, ela cai com a criança que parece que tinha uns 4 ou 5 anos, estava no colo, ela cai, e a criança então cai no chão junto com ela, talvez ela por cima dele, e por causa disso ele fica aleijado dos 2 pés. E aí começa a sua história, talvez. Mas eu quero falar acerca deste moço chamado Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, rei de Israel. Esse menino, ele quando nasce, ele já nasce com uma história, e preste atenção em cada detalhe para você ver Deus falando com você, porque essa história é a tua história. Ele já nasce, essa criança ela já nasce com uma vida garantida, um futuro garantido, uma história já preparada e certa para a sua vida. Filho de um príncipe, futuro rei de Israel, neto de um rei que já estava no trono, assim nasceu Mefibosete. Um homem, um menino que que se tudo estivesse corrido de acordo com todo o planejamento, tanto familiar, como a própria dinastia naquela época traria sobre a sua história de sua família. Ele nasceu e em toda a sua trajetória, o objetivo e o final da sua vida seria um dia sentar-se no trono de Israel e ser rei também. Porque o seu avô era rei, chamado Saul. O seu pai, Jonathan, era príncipe. E com a morte do avô, ele seria um dia príncipe e posteriormente, com a morte do seu pai, Jonathan, seria rei. Logo, uma criança que já tinha tudo estabelecido em sua história. Havia tudo estabelecido em sua vida, já estava tudo programado, já estava tudo organizado, e talvez ele ali cercado, já que tinha também uma ama, cercado de todo cuidado, ele vivia a sua vida, a sua infância. E como toda criança gosta de brincar, eu acredito que Mefibosete, mesmo criança, ali brincando com as demais crianças do palácio, com as demais crianças do reino, ele deveria brincar como toda criança gosta de brincar, deveria brincar de soldado, deveria brincar de guerra, deveria empunhar uma espada de madeira, e ali ele declarava: eu sou rei, e ali lutava com os seus amigos, brincando ali, uma brincadeira de infância, uma brincadeira de criança, e talvez ali, entre as crianças, todos o reverenciavam, porque ele era neto de rei, filho de príncipe, e com certeza todas aquelas crianças ali já conheciam e sabiam que ele seria um futuro rei quando estivesse na idade adulta. Então aquela pequena criança, desde criança de uns 5 anos de idade, já sonhava com tudo aquilo que ele teria e que seria um dia.
Olhava os dois grandes heróis de sua vida. Havia o seu avô sentado no trono, ele alegrava-se. Talvez ali, algumas vezes, o vovô pegasse ele, sentasse no trono, sentasse ele no colo, e ali iria e contava as histórias das batalhas de Israel, e contava as histórias das conquistas que o seu rei, o seu avô rei, o seu pai, príncipe guerreiro, havia conquistado para Israel, e ali ele conhecia as histórias. E talvez com a mente de criança ali deitava e sonhava sendo um grande cavalheiro, sendo um grande lutador, um grande guerreiro, lutando as lutas de Deus, vencendo as batalhas ali naquele reino. Assim era a história de Mefibosete. Ainda criança, com toda essa expectativa, toda essa esperança em seu coração, havia tudo isso na sua vida. E ele alegre, sem se preocupar com nada, porque já estava tudo planejado para a sua existência. O problema é que a vida muitas vezes nos visita, ou muitas vezes vem até nós, com convidados, com situações, com circunstâncias que não foram convidados para essa história. Com situações e circunstâncias que vêm bater a nossa porta, que não estavam dentro do planejamento, seja ele financeiro, familiar, profissional, histórico, ministerial, não sei. E um dia estava ali aquela criança, e de repente ali houve-se um reboliço no palácio. A nação de Israel como um todo estremece, devido a uma batalha, devido a uma luta, contra um inimigo que já fora conquistado no passado. De repente esse inimigo prevalece, esse inimigo vence, e traz um terremoto terrível para aquela região. E de repente chega até o palácio, chega aos ouvidos daquela criança: o seu avô está morto. E como se não bastasse, também chega aos ouvidos dele, não falando diretamente para ele: seu pai também morreu. Eu acredito que no coração daquela pequena criança, que talvez tivesse um pouco de entendimento, ele estaria enxergando e vendo que os seus heróis, até diz uma canção, estão mortos. Aqueles a quem ele tinha uma visão de poder, uma visão de heroísmo, uma visão de vitória, aqueles a quem ele se espelhava para ser vitorioso um dia, não estava mais entre ele. Não seria mais um ponto de referência para aquela criança crescer e ter como exemplo esses heróis em seu lar, porque os heróis que ele mais amava estavam mortos. Ele não poderia mais aprender com esses heróis. Ele não poderia mais aprender com esses homens. E como se não bastasse essas notícias terríveis, ele ainda sente uma dor dilacerante em seus pés, e quando vê está ao chão, os dois pés quebrados, no mesmo dia, numa mesma hora, no mesmo momento. Ele perde os dois heróis, ele perde o movimento das duas pernas, ele perde totalmente uma história já planejada, ele perde totalmente um objetivo já traçado, ele perde totalmente a esperança, a expectativa. E quem seria ele? Porque a partir daquele momento, ele era um simples coxo, um simples aleijado. Não sabia ele ainda por ser criança, mas todo coxo e todo aleijado naquela época não tinha parte no reino, e muito menos poderia reinar um dia. Em um só golpe, a vida e o destino arranca tudo do coração inocente de uma criança. Arranca tudo da vida daquele que ainda estava escrevendo uma trajetória. Um sonho que mal começou a se realizar. Uma história que mal começou a ser contada. Simplesmente, em menos de 24 horas, ela termina. Todo o sonho de uma vida acaba. Todo o sonho de uma geração termina. Porque aquelas crianças, junto com ele,
era uma próxima geração que via nele o herói que era o seu avô e o seu pai. E agora olhavam, era apenas uma criança aleijada, que o destino havia derrubado, que as circunstâncias havia derrubado, que a vida havia derrubado e que havia sido roubado dele toda a esperança que já havia sido traçada um dia em sua história e sua vida. Você hoje talvez aqui esteja o Mefibosete do presente. Você fez planos em tua vida. Você traçou objetivos em tua vida. Você olhou no horizonte e viu lá na frente um alvo a alcançar. Talvez tenha deitado e na tua cama com a cabeça em teu travesseiro sonhou com a realização de todas essas coisas. Fez planejamentos, talvez colocou ali no papel, quando acontecer, e vai acontecer, porque eu vivo debaixo da promessa de um Deus de milagres. E você buscou, e você orou, e você estava enxergando tudo acontecendo, e de repente um golpe do destino, de repente uma situação inusitada bate à tua porta. E antes que você abrisse, porque com certeza se você soubesse o que ia entrar, não teria aberto. Quando você vê, já está dentro, sem ter sido convidada. Mudou totalmente a tua vida, mudou totalmente a tua história, roubou os sonhos, roubou os projetos, roubou a expectativa, roubou a esperança, e você tem vivido um dia de cada vez, porque não sabe o que vai ser o amanhã, pois a esperança minguou, morreu, e não está mais hoje contigo. Aquele menino, aquela criança que corria, como aquelas crianças estão lá fora fazendo. Aquele menino, aquela criança que brincava em todos os lugares e poderia ir como um príncipe para qualquer lugar do palácio que ele quisesse. Agora, além de não ter palácio, para todo lugar que ele quisesse ir, alguém teria que carregá-lo. Ele não tinha mais como locomover-se para o lugar que queria. Situações e circunstâncias que podem ter te acontecido aleijou nos teus pés, e tu não podes mais sonhar com tudo aquilo que desejaria sonhar. E tu não podes mais buscar tudo aquilo que gostaria de ter buscado. E tu não podes mais ir para a direita e não podes ir mais para a esquerda, porque isso é espiritualmente, financeiramente, recursos não existem. Você está aleijado, paralítico. E se não tiver ajuda ou auxílio de alguém, não consegue sair do lugar. Aquela criança tornou-se dependente totalmente. E a história me conta que ainda foi colocado um certo servo para ajudá-lo, para auxiliá-lo, que não ajudava em nada, que não o protegia em nada. Assim começou a história desse homem, ou melhor, foi reescrita a história desta criança. Perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu os pés, perdeu o palácio, perdeu toda a sua esperança. E foi conduzido, foi levado para um lugar que ele não queria estar. Foi conduzido para lugares que ele não queria ir. Foi conduzido para sonhos que não eram dele. Foi conduzido a viver uma vida de outro. Sim, por que de outro, pastor? Porque como um paralítico, como um aleijado, onde o outro quisesse ir, ele teria que ir junto. Aonde outro quisesse estar, ele teria que estar junto. Não era o que ele queria, não era o que estava planejado, não era o que estava anotado nos anais da história, nos livros dos reis de Israel. Não estava escrito essa história para aquele príncipe que agora estava fora da sua terra, estava fora do seu palácio, estava fora da sua história, porque o exército inimigo veio, acabou, matou o pai, matou o avô, destruiu tudo. Depois de um período, outro rei toma posse, o rei Davi, como você sabe, eu sei, não vamos falar dele agora.
E assim, você acompanhando a Bíblia, você vê que Mefibosete some da história. Esqueceram dele. Foi esquecido em meio a Israel. Foi esquecido em meio àquelas crianças que com ele estavam quando ele era pequeno. Passa-se os anos. Passa-se muitos anos. Ninguém escuta mais falar acerca dele. Ninguém se lembra mais acerca de quem era aquele menino que sonhava. Aquele menino em que todos olhavam para ele quando passava correndo pelo palácio. Lá vai ele, o futuro príncipe. Lá vai ele, o futuro rei. Lá vai ele. Esse daí nasceu com a história de vitória. Esse daí nasceu com a história. Esse aí nasceu para ser vencedor. Quantas vezes você já não escutou isso nos cultos por aí, nas pregações? Cantamos aqui canções parecidas com essa. Hoje eu escutei aquela canção do Anderson Freire. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Coisa linda de cantar. Mas quando você olha para o espelho, essa não é a imagem do Senhor. Quando você olha para o espelho, não vou dizer nem o espelho da sua casa, o espelho do banheiro, mas o espelho da vida. Quando você olha a sua imagem, oh, aleluia. Quando você chega, quando você tem a coragem de fazê-lo, quando você tem a coragem de olhar a sua imagem refletida no espelho da esperança, você observa que você não tem semblante de alguém esperançoso. Você não carrega mais consigo o semblante de alguém que sonhou. Você não carrega mais consigo o semblante de alguém que tinha projeto. Não é essa imagem que aparece. Porque quando você coloca-se diante do espelho da lembrança, você lembra da imagem que você tinha quando a tua história começou com o Senhor, da imagem que você tinha quando começou a caminhar mais que vencedor, um homem de fé, uma mulher de fé, onde nada, absolutamente nada barrava ou parava, ou poderia parar o projeto de Deus em tua vida. Mas hoje essa imagem não é mais a imagem que você tinha. Mefibosete cresceu olhando para ele, e o que chegava na mente de Mefibosete é quem ele era. Ele lembrava-se das batalhas passadas, das brincadeiras em criança, da história do seu avô, e ele olhava para si. E como antigamente não existiam essas cadeiras de roda modernas que tem hoje, o coxo geralmente estava no chão, deitado, jogado, se arrastando. Ah, meu querido, ele quando lembra de quem ele era, do que poderia ter, ele olha para si hoje e vê que o único movimento que ele pode fazer é se arrastar por um canto e para o outro, se não tiver ajuda de ninguém. E quantos de nós andamos nos arrastando no dia a dia? Nos arrastando no dia a dia. Nos arrastando de um lado para o outro, sem esperança, sem expectativa, sem nada disso. Mefibosete caiu e ficou coxo. Mefibosete caiu e ficou coxo. Presta atenção numa coisa aqui. Aquela ama, ela tinha sido contratada para cuidar, para proteger, para zelar. Para aquela criança, Mefibosete, aquela mulher, ela era a segurança dele. E no entanto ela caiu. Aquilo no qual você tinha colocado a tua segurança, a tua esperança, pode ter te derrubado. E na queda quebrou tuas pernas. E na queda destruiu teus sonhos. E na queda destruiu os propósitos, destruiu o objetivo. Ei, olha para mim e escuta. Nessa situação aí, ainda há esperança. Ainda há esperança. A Bíblia não me diz, não me fala, mas a gente faz cálculos. Quando criança cai aos 5 anos de idade, passa-se anos e anos, porque conforme a história me conta,
Mefibosete agora com 40 anos de idade. 35 anos de anonimato. 35 anos se arrastando. 35 anos sem esperança. 35 anos de sonhos mortos. 35 anos de projetos arquivados. Ei, quanto tempo faz que tu deixou de sonhar? Quanto tempo faz que você deixou de esperar? Quanto tempo faz que você vem à casa do Pai buscar a Deus se arrastando? Quanto tempo faz? Mefibosete, segundo a história, 35 anos. 35 anos depois que ele caiu, coxo ficou, esquecido esteve, é que algo aconteceu. Ele não esperava, porque não havia promessa de restauração para ele. Não havia palavra profética de restituição para ele. Ele nada esperava. Ele nada aguardava. Quantos aqui tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Se Mefibosete que não tinha promessa de Deus, se Mefibosete que não tinha palavra de restauração para ele, se Mefibosete que não tinha palavra de restituição para ele, foi visitado por Deus, imagino que o Senhor não poderá fazer por você. Abra no capítulo 9 de 2 Samuel. Nesta noite há um rei, e esse rei está aqui. E escuta isso. Ele vai chamar pelo teu nome. Ele vai perguntar onde está você. Capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que visse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Presta atenção aqui. Aleluia. As pessoas podem ter esquecido tua história. Aqueles que brincavam contigo podem ter esquecido quem você seria, porque deixou de ser. Aqueles que sabiam da trajetória de vida, da promessa de Deus para você, que não se lembram mais do teu nome. Mas isso tudo não importa, porque há um que, por mais que demore, que por mais que tenha tornado a tua espera angustiante, eu não vou dizer um dia, eu vou dizer hoje por fé e ousadia da parte de Deus, porque você está aqui e a palavra de Deus foi mudada hoje. Eu não vou dizer um dia, eu vou dizer que hoje Ele lembrou de você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Não há ainda alguém da casa de Saul que eu possa honrar. Não há ainda alguém que tenha uma promessa. Não há ainda alguém que tenha uma palavra. Não há ainda alguém que tenha um lampejo, ainda que pequeno, de esperança em seu coração. Não há aonde estar essa pessoa. Aleluia. Aí alguém chega e diz: há um. Saiba, veja a resposta, meu irmão. Preste atenção em algo aqui que eu também ensino, eu aprendo lições. Ziba, ele era o servo da casa de Saul, que estava ali perambulando no reinado de Davi, porque da casa de Saul não tinha mais ninguém. Mas aquele ali estava ali perambulando na casa era servo de Saul, estava perambulando na casa de Davi, fazendo o quê? Eu não sei, tu não sabe, nós não sabemos, mas Deus permitiu que ele estivesse ali. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora a resposta dele me chama a atenção. Porque a pergunta foi: ainda não existe alguém da casa de Saul? A resposta seria: sim, existe, Mefibosete está lá. Mas a resposta dele foi, Jonathan: existe um aleijado. No contexto histórico, meu amado irmão, minha amada irmã, no contexto histórico, jamais um coxo, jamais um homem defeituoso, jamais um homem aleijado poderia entrar na presença do rei. O irmão Jonathan falou algo aqui muito tremendo, por isso foi uma das coisas que começou o Senhor a dar direção na mudança da palavra. A pergunta foi uma folha branca, a resposta foi um ponto preto na folha branca. A pergunta foi: não há alguém na casa de Saul? Existe sim, aleijado. O que é que um coxo pode fazer? Nada. A não ser ser carregado, a não ser ser conduzido. Quantas vezes Deus traz uma esperança de restauração na tua história, em minha história, em nossa história, e uma barreira de impedimento chamada acusação, por algum erro, por alguma falha que você tenha cometido, te visita primeiro, dizendo: Deus não vai te restaurar, Deus não vai te levantar, Deus não vai te recuperar, por causa tu fez isso e aquilo outro. Aí, como é aleijado, como é paralítico, dependente dos outros, baixa a cabeça e continua rastejando. E a palavra de esperança nunca chega, e a palavra de vitória nunca chega, e a palavra de restituição, de restauração nunca chega, porque é aleijado de ambos os pés. Apontam os defeitos, apontam os problemas, aponta as situações negativas, mas ninguém traz o convite do rei, porque o rei perguntou se há alguém para ser restaurado, não perguntou o que ele tinha. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A pergunta é: existe alguém da casa de Saul? Por quê? Porque Davi havia feito uma promessa. Louvado seja Deus. Davi havia feito uma promessa para Jonathan. Davi havia feito uma promessa para o pai de Mefibosete, e Davi não sabia quem era Mefibosete, mas Davi sabia da promessa que ele havia feito. Louvado seja Deus. Ei, o Senhor não quer saber como está a tua história hoje? O Senhor te chama por causa da promessa que Ele te fez. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como você está hoje não importa para mim. Como você se encontra hoje, para mim tanto faz. O que importa é que eu te chamo agora, para escrever em tua vida uma outra história. Uma história diferente daquela que tu achava que ia ser. Eu quero apagar a história que escreveram em cima da tua, para fazer tudo novo e escrever uma outra história que tu nunca conheceu. Aleluia. Glória a Deus. Alguém na casa de Saul, alguém com promessa aqui, levanta a mão que eu quero ver. Glória a Deus. Aleluia. Tabaca, anda lá, de andei calaba.
Aí a palavra diz para mim, Deus que remete, aleluia. versículo 4: e onde está? É a pergunta do rei. Perguntou o rei a Ziba, esse Ziba, lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Presta atenção. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas eu vou naquilo que sei. Lodebar era uma terra, era o tipo de uma comunidade de mendigos. Lodebar era uma terra deserta. Lodebar era uma terra somente para pessoas rejeitadas. Lodebar era uma terra para quem não tinha esperança de nada. Aquele moço aleijado, ele foi conduzido para a casa de Maqui. Maqui era um homem rico na terra em Lodebar. Mas era um homem rico que, segundo alguns historiadores, ele era um homem rico porque ele enriqueceu da miséria dos habitantes de Lodebar. Maqui era um tipo de chefe dos mendigos. Ele tinha, digamos assim, tinha uma cooperativa naquele lugar. Ele era o grande, ele era o chefe. Todos os outros saíam para trabalhar, saíam para mendigar, trazia para ele, para Maqui, para que ele pudesse sustentar a cidade, ali conduzir tudo. Veja só a situação de Mefibosete. Perdeu os heróis, perdeu o palácio, perdeu o movimento das pernas e estava vivendo de favor numa comunidade de mendigos, às custas dos outros, porque ele mesmo não podia sair para mendigar. Que situação terrível! Que situação terrível! Talvez em algum ponto essa seja a tua história. Ele está lá em Lodebar, é aleijado, mas está em Lodebar, e ainda está em Lodebar. É aleijado e ainda está numa terra de sofrimento, numa terra de sequidão, numa terra que não tem esperança. Versículo 5: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Ei, como disse anteriormente, sobre a tua condição, não importa também o lugar em que você está. Aquele que te fez promessa, manda te buscar. Presta atenção aqui. Lodebar era uma região árida. Lodebar era uma região complicada. Alguns dizem de outra forma, outros de outro jeito. Eu vou dizer daquilo que eu aprendi e daquilo que o Senhor me traz hoje. Jamais um rei iria pisar em Lodebar. Lodebar não é lugar de rei. Lodebar não é lugar de esperança. Lodebar não é lugar de bênção. Talvez você olhe para a tua circunstância, talvez você olhe para a tua situação e diga: meu tempo já foi, eu não consegui mais nada, eu perdi a minha oportunidade, meu ambiente é seco, o meu ambiente é complicado, o meu ambiente é de prisão, o meu ambiente não tem esperança. Mefibosete também não tinha. Mefibosete também não tinha esperança. Mas ele tinha promessa. Glória a Deus. Agora presta atenção numa coisa. Promessa que ele nem sabia. Porque a promessa
havia sido feito para o pai dele, por um rei que nunca conheceu quem era Mefibosete. Ei, eu não sei de que linhagem você veio, nem sei se você nasceu num berço evangélico, mas isso hoje não importa. Porque se há uma promessa liberada, se há uma palavra liberada sobre a tua vida, para Deus o tempo não importa para Ele, para Deus o tempo não existe. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. E Ele está agindo hoje a favor da tua vida. Escuta, eu quero entrar dentro da Bíblia e ser apenas ser um pouco louco nessa noite. Deixa para jogar pedra depois. Mas estavam os habitantes de Lodebar na sua vida cotidiana, diária, fazendo a mesma coisa que fazia sempre. Mefibosete estava ali, deitado em algum canto daquele lugar, fazendo a mesma coisa que fazia sempre, caído sem esperança. Sofrendo, talvez não, porque o sofrimento já foi tão parceiro dele durante esses 30 e poucos anos, que já nem fazia diferença. Tem pessoas que têm sofrido tanto, se colocou, meu amado, tirou uma vestimenta de esperança, colocou uma vestimenta de conformismo, que já deixou até de sofrer pelas circunstâncias que passa, porque já acostumou com ela. Não sofre mais, já não deu mais, está vivendo. E está vivendo. Ou melhor, sobrevivendo, porque o homem e a mulher que não tem esperança e nem objetivo para alcançar, não vive, sobrevive. Mefibosete talvez estava assim. Talvez não, certeza estava. Era mais um dia na vida dele. Era mais um dia na vida daqueles habitantes. De repente, eles olham para o horizonte. Ei, você precisa de vez em quando levantar a tua cabeça, meu irmão. E olhar, para ver se há algum sinal no horizonte. Eles olham para o horizonte e vê uma poeira levantando diferente. É muita poeira. Uma poeira levantando no deserto diferente, é muita poeira. Eles olham de longe, vem bandeiras, vem cavalheiros, vem cavalos, e o que é aquilo que está acontecendo ali? E se aproxima de Mefibosete, se aproxima de Lodebar, se aproxima daquela cidade. E eles olham e reconhecem, são bandeiras de Israel, são exército de Israel, é soldado do rei. E para o rei mandar soldado para Lodebar, boa coisa não é. Boa coisa não é. Porque em Lodebar havia mendigos, ladrões, pessoas rejeitadas. Vão destruir Lodebar. Vão acabar com Lodebar. Porque não sei se você sabe, mas já viram filmes épicos, com certeza já compreenderam que quando um mensageiro ia, levava consigo um pequeno exército. Porque a mensagem tinha que chegar e não podia ser impedida. Quando eles enxergam aquele exército de longe, eles se assustam. Se o povo que caminhava estava assustado, imagina Mefibosete. De repente o arauto do rei chega, e ele abre aquele decreto do rei, e toda a cidade temerosa diante daquele mensageiro, e diante daquela multidão, presta atenção, diante daquela multidão, a pergunta é feita: quem entre vocês é Mefibosete? Ei, você pode estar inserido, envolvido, pode ter sido colocado num ambiente de deserto, de tristeza, de várias e várias circunstâncias inomináveis, mas somente o teu nome vai ser chamado para a restauração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Quem de vocês é Mefibosete?
É uma cena que eu vejo. A Bíblia não mostra, mas eu vejo. A multidão olha um para o outro. E de repente alguém, porque Mefibosete já tinha uns 40 anos de idade, Jonathan. Mefibosete não estava no braço de ninguém. Mefibosete, no meio daquela multidão, com certeza não estaria enxergando, não estava enxergando o arauto de Deus, o arauto do rei. A multidão se afasta, porque aquele que está ali, porque aquele que está no chão, porque aquele que é coxo, porque aquele que sempre precisou de alguém carregar, que sempre precisou de alguém conduzir, era ele que estava sendo chamado. Presta atenção numa coisa. Eles tiveram que levantar Mefibosete para colocar no carro do arauto do rei. As mesmas circunstâncias que te prende. Toma posse disso que eu vou te dizer agora. A mesma circunstância que te prende, as mesmas circunstâncias que te humilham, as mesmas circunstâncias que te aprisionam, as mesmas circunstâncias que te faz chorar, as mesmas circunstâncias que te fazem entristecer, são as mesmas circunstâncias, e através dessas circunstâncias que você será levantado para a presença do Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é colocado naquele carro, na carruagem do arauto do rei. E a palavra me diz que ele retorna, que ele volta, que ele vai para Israel. Versículo de número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Presta atenção aqui. Antes disso, aleluia. Meu irmão, precisa entrar, você precisa aprender a buscar a direção de Deus quando estiver lendo a Bíblia, para que o Senhor estiver dentro da história. Aonde estava Mefibosete até chegar ao palácio, a uma distância. No meio daquele caminho, o que se passou na mente daquele homem, que não era mais menino? Por que o rei me chama? Por que o rei me quer? Esse rei não é da linhagem do meu pai. Esse rei ficou no lugar do meu avô. Vai querer me matar? Eu sou praticamente ou quase o último da linhagem. E geralmente naquela época o rei que subia ao trono matava toda a linhagem do rei anterior, principalmente de um reinado conquistado, que no caso aqui, Davi conquistou o reinado de Israel pela promessa de Deus. Passava-se na cabeça daquele moço morte, passava-se na cabeça daquele moço final, sua vida já não era lá aquela coisa mesmo. Para que o rei me chamou? Para prestar conta. Quantas vezes Deus não quer te levantar, me levantar, e o teu pensamento é: Deus vai querer prestar conta. Deus vai querer fazer isso ou fazer aquilo outro, eu não posso mais voltar, eu não posso mais ser restituído, eu não posso mais ser restaurado, porque tantas coisas que eu fiz e até mesmo que deixei de fazer, só mereço apenas o castigo de Deus. Não é assim a nossa mentalidade muitas vezes? Adentra Mefibosete a cidade de Davi. Presta atenção. Ele olha, 35 anos depois, muita coisa mudou, mas ele entra. E até chegar à presença do rei, ele olha. Ele vê o ambiente. Ele lembra de muitas coisas. Ele vê o ambiente. Ele lembra do seu passado. Mesmo criança, a lembrança vem. Mesmo criança, vem sobre a mente dele. Um dia eu estive aqui. Eu nasci aqui. Eu cresci por um período aqui. Poderia ter crescido muito mais se as circunstâncias. Aí ele olha
Ele adentra ali, agora no caso um palácio, antes não era um palácio, era só uma tenda, ele adentra ali, ele olha, e ele vê coisas lindas novas que aqui estão, tudo isso poderia ser, poderia ser, poderia ser, hoje em dia não pode ser mais, mas ele olha, a saudade bate no seu peito, a curta lembrança de poucas coisas toca dentro de si, e eu creio que a primeira coisa que vem ao coração daquele moço chamado Mefibosete está acontecendo algo aqui. E esse algo que está acontecendo é que eu jamais pensei que um dia iria colocar os pés de volta à terra aonde eu nasci. Louvado seja Deus. Que eu jamais iria colocar de volta o pé na terra onde eu recebi promessa. Que eu jamais iria colocar o pé de volta à terra que eu sonhava. Louvado seja Deus. Aleluia. Você acha que jamais vai colocar os pés de volta na terra dos sonhos, na terra da esperança, na terra dos projetos? Ei, quando o Senhor te chama para restituir, te chama para restauração. Aleluia. Mefibosete é chamado, ele adentra aquela terra, ele chega àquela terra, e olha o que diz a palavra. Vindo Mefibosete, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Louvado seja Deus. Ei, presta atenção aqui. Davi estava trazendo uma restituição para Mefibosete, porque Davi havia feito uma promessa a quem? Está aí na Bíblia, meu querido. Davi fez promessa a quem? Deus. Foi a Mefibosete? Davi lá sabia que era Mefibosete. Davi fez promessa a quem? Jonathan. Mefibosete estava sendo restituído por causa da promessa que foi feita a Jonathan, não foi a ele. Sabe o que é isso? Graça. Sabe o que é graça? É receber de Deus o que tu não merece. Presta atenção nisso aqui, vou repetir. Graça é receber de Deus o que você não merece. Sabe por quê? Às vezes você não vê a providência de Deus entrando em tua vida, porque você acha que não merece. Porque merecer, tu não merece mesmo, e muito menos eu. Porque Deus nunca faz nada por mim e por você por merecimento. É por graça. Havia uma promessa sobre Jonathan. E essa promessa veio para Mefibosete, mesmo sem Mefibosete ser conhecido pelo rei. Aleluia. O Senhor realiza promessas em tua vida. O Senhor derrama bênção sobre a tua vida, não por merecimento teu, mas pela aliança dele. Porque ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Por quê? A palavra diz, não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar quem ele é. Ele não pode negar sua palavra. Ele não pode negar sua promessa. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção numa coisa. Davi disse para Jonathan, Jonathan, a partir de hoje, tu comerás pão
e comerás pão em minha mesa. Louvado seja Deus. Ei, o coxo jamais poderia sentar na mesa do rei. Ei, Davi teve poder para curar Jonathan. Me ajuda a pregar, irmão. Jonathan voltou a andar? Não. Jonathan continuou coxo. Só que tem um porém. Só se sentava na mesa do rei, irmão Paulinho, quem era príncipe. O Senhor é Deus, aleluia. Mefibosete, aleijado. Mefibosete, mendigo. Mefibosete, rejeitado. Mefibosete, esquecido. Só que tinha algo nele. O que é que tinha, pastor? Era filho do rei. Louvado seja Deus. Era filho de rei. O Senhor é Deus. Se é filho de rei, não importa ser mendigo. Se é filho de rei, não importa estar esquecido. Se é filho do rei, não importa estar desesperançado. Um dia o rei chama. Deus é mesmo. Mas é aleijado, não importa se é aleijado. Mas é coxo, não importa se é coxo. É filho de rei. Olha aí. Louvado seja Deus. E filho de rei é o quê? É príncipe. Graças a Ele Deus. sentar na mesa. Tem que sentar na mesa. O Senhor é Deus. E alguém poderia objetar: é aleijado, está aleijado, não importa. O sangue que está nele é sangue de rei. O sangue que está em você é sangue de perdão de pecados. Louvado seja Deus. O sangue que está sobre a tua vida Só o Senhor é Deus. é sangue de reconciliação. Graças a Deus. O sangue que está sobre a tua história é sangue de perdão. Só o Senhor é Deus. Nesta noite eu te convido. Se coloque em pé, meu irmão. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor te convida e diz: ei, Deus tremendo. vem para a mesa. Lodebar não é mais a tua morada. Olha aí. Lodebar não é mais tua condição. Lodebar não é mais tua história. Lodebar não é o que eu tenho para... Oh, aleluia. Lodebar não é o que eu tenho para você. Lodebar é o que te deram. Aleluia. O que eu tenho para você é mesa de comunhão. O que eu tenho para você é mesa de restauração. O que eu tenho para você é mesa de restituição. Veja os teus olhos nessa noite aqui. Oh, aleluia. A Mefibosete foi restaurado outras coisas, mas isso não vem ao caso hoje. Veja teus olhos nessa noite aqui. Em que parte da história da tua vida você caiu dos braços da segurança e perdeu os movimentos da fé? Em que história da tua vida, em que parte da história da tua vida você caiu dos braços da esperança e ficou coxo na terra do conformismo? Em que parte da história da tua vida você caiu dos braços da fé e ficou acomodado no aleijamento do deixa como está? Nesta noite há um arauto, e arauto é mensageiro, que te diz: o rei te chama. O rei te chama. O rei te chama. Levanta-te de Lodebar, porque o rei te chama. Só o Senhor é Deus.
Deus primeiro. Nesta noite, o Rei te chama. Deus primeiro. E a sua promessa é: a partir de hoje, tu sentarás na minha mesa e comerás do meu pão todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite de restauração. E há algo profético aqui. Há algo profético aqui. Não importa a tua condição hoje. Não importa o teu estado hoje. Esquece toda a história passada, até aquela que tu tinha esperança. Esquece isso. Na mesa do rei, a história é outra. Na mesa do rei é outra esperança. Na mesa do rei são outros os projetos. O rei te chama. E nesta noite eu quero te convidar a atender o chamado dele.